Hoje foi mais um amanhecer gelado no centro-sul do Brasil, com temperatura mínima de 2,4 graus negativos em Vacaria, no Rio Grande do Sul. Outras cidades gaúchas também começaram o dia com os termômetros abaixo de zero, como foi o caso de Serafina Correia, Cambará do Sul, Quaraí e Dom Pedrito. No Paraná, foram registradas geadas nos municípios de Laranjeiras e Cascavel. Os campos ficaram assim cobertos de gelo. Essas fotos que a gente está vendo foram enviadas pelos produtores Rafael Maia e Rosélia dos Santos. E cerca de 120 bois morreram no município de Jaraguari, em Mato Grosso do Sul, devido à baixa temperatura registrada neste fim de semana. A onda de frio causou geada em 41 cidades do estado. A menor temperatura foi registrada na cidade de Rio Brilhante, onde os termômetros marcaram 0,2 grau. Vamos falar com o Arthur Miller. A gente alertou, né, Arthur, que o risco seria aí intenso, principalmente em Mato Grosso do Sul, né? E para essa quarta-feira, eu queria saber se ainda há riscos, né, de baixas temperaturas por lá. E mais, se no Paraná pode ter geada novamente, pode afetar trigo, afetar ainda um restinho de milho segundo a safra que está nos campos? Bem-vindo. Obrigado, Priscila. Uma boa tarde para você que nos acompanha aqui no Mercado de Companhia. A tendência é desse frio perder força, tem risco de geada ainda na quarta-feira, mas depois a temperatura já volta a subir gradativamente. Agora no telão, a gente vai ver aqui, ó, que lá em Jaraguari, tendência, ó, de uma quarta-feira com mínima de 13, mas já na sexta-feira a máxima já batendo na casa de 36 graus. Quando a gente olha, né, ao longo do período, máximas aí já no início de setembro batendo na casa de 41 graus. Vai subir um frio no final do mês de agosto, mas sem risco aí de geada ou de uma temperatura mínima abaixo de 10 graus. Até olhando para a região centro-oeste, uma quarta-feira que praticamente o frio ainda predomina somente no sul de Mato Grosso do Sul. Já em Goiás e Mato Grosso, mínimas já ficam aí acima de 14 e 15 graus. Agora, o risco de geada fica indo em Santa Catarina, também no Paraná, em Ponta Grossa, uma quarta-feira com mínima de 2, mas a partir de quinta a temperatura já volta a subir, ficando com a máxima já na casa de 29 graus. Quando a gente olha ao longo do período, vai ser aí um período mais quente, a temperatura sobe e lá pelo dia 24 e 25 teremos aí a entrada de um novo sistema na região, na qual derruba a temperatura mais ou menos sem o risco para geada. Inclusive, olhando aí para quarta-feira, o risco de geada fica principalmente em áreas centrais aqui de Santa Catarina e centro-sul do Paraná. Demais áreas, mínimas aí na casa já de 5, 6 graus, com risco muito baixo para geada, mas mesmo assim é um frio que continua na região durante a quarta. A partir de quinta já volta a subir a temperatura. Em Ituverava, aí no norte de São Paulo, uma quarta-feira com amanhecer frio aí, com mínima de 12, máximas subindo para 32 na sexta-feira. E quando a gente olha ao longo do período, aquilo que a gente vai alertando, né? Após a onda de frio, um período mais quente, já quase se configurando uma onda de calor, máximas aí também batendo na casa de 40 graus no decorrer do mês de agosto, já sendo um prenúncio do que vai ser a primavera, que deve ser muito quente. Um sudeste com uma quarta-feira com mínimas aí na casa de 9 a 10 graus, risco de geada principalmente na Serra da Mantiqueira, mas demais áreas aí o frio continua, porém sem o risco de geada, Priscila. Ou seja, cafezais aí devem passar ileso nos próximos dias, mas mesmo assim é frio. É frio, né? E em Mato Grosso do Sul foi até um pouquinho mais forte em algumas áreas, né? A gente tinha previsto aí 3, 4 graus, mas chegou a 0, porque é aquela história que você falou, né? Sobre aquela avaliação que a gente tem, que às vezes, né, sobrepõe um pouquinho o frio, e aí a gente teve essa condição. Agora, falando um pouquinho, né, da colheita do milho, né, segundo a safra também, né, Arthur? A gente, antes de falar dessa colheita do milho, vamos falar também de todo o Brasil, na realidade, porque eu quero saber como é que fica a região norte, o nordeste, aqui para as próximas 24 horas. Então, para o centro-norte do país, a gente não percebe, né, a presença de nuvens carregadas, com exceção lá de Roraima e o norte do Amazonas. Então, uma quarta-feira que a chuva até chega lá no norte do Tocantins e parte do Maranhão, mas não é chuva volumosa, mas mesmo assim, toda chuva que vem é bem-vinda, principalmente para ajudar aí a aumentar a umidade relativa do ar. Máximas lá batem na casa de 34, 37 graus ainda, e sim, essa temperatura vai se elevar junto com a região sul, centro-oeste e também na região sudeste. Lembrando que lá temperaturas aí vão bater na casa de 42, 43 graus, o que vai continuar potencializando o risco para focos de incêndios. Então, ou seja, sai de uma situação difícil em Mato Grosso do Sul ali que houve, né?
o óbito de bovinos devido à hipotermia, e aí depois vai vir aí um calorão que deve pegar Rondônia, Pará, aí, um dos principais aí estados pecuaristas, né? Com máximas aí batendo na casa de 43 graus, Priscila. Agora vamos falar da colheita do milho segunda safra, né, que está quase finalizada com 94,7% das áreas já colhidas. Mato Grosso, né, Arthur, já terminou os trabalhos em campo e as lavouras apresentam boa produtividade. Quais foram aí os principais entraves do safrinha? O que você colocaria aqui pra gente? O principal entrave, né, foi a temperatura, né, foi o grande vilão, temperaturas muito elevadas e com a chuva abaixo da média, ou seja, é a combinação na qual o balanço hídrico não fecha e acaba, né, se refletindo na produtividade, ou seja, que na verdade, né, foi um reflexo negativo. Então, em Mato Grosso, como choveu bem, apesar da chuva ter chegado atrasada, ainda contribuiu para uma boa produtividade. Como a gente pode ver aqui, por boa parte do país, boa parte dos estados, né, já finalizaram os trabalhos em campo, o Tocantins, o Piauí, e outros já estão em reta final, como é o Maranhão, já Mato Grosso do Sul, Goiás, na qual o tempo deve favorecer. Temos aí quase 95% já da safra colhida, bem adiantada em relação ao mesmo período do ano passado, já que praticamente não choveu nessas áreas, inclusive uma situação que vem afetando principalmente a produtividade em Minas Gerais, na qual, além da produtividade estar abaixo da expectativa, também temos aí a presença da cigarrinha, também ainda em algumas lavouras, então o produtor aí optar por controle biológico e também por armadilhas, porque como o ar está muito seco, não adianta, né, usar o controle químico. Como a gente vai ver para o mapa de chuva nos próximos 5 dias, vamos ver que o produtor vai continuar colocando maquinário em campo, praticamente o cenário não muda, a não ser lá uma chuva no litoral da Bahia, mas nas regiões produtoras os trabalhos seguem normalmente. A atenção fica que para 10 dias, então vai haver aí praticamente já a finalização dos trabalhos em campo, mas aí eu quero chamar a atenção, aí já não é mais para o milho safrinha, ou seja, onde choveu, choveu, né? Não tem mais como a chuva recuperar as lavouras que já estavam em fase de enchimento de grãos, mas para a chuva na região sul, né, que vamos ter um sistema avançando, vai ter um cavado de forte intensidade que pode até se juntar com uma frente fria, trazendo novamente tempo severo e chuvas aí que podem passar de 100 milímetros no Rio Grande do Sul. Vamos monitorando essa situação, mas já fica o alerta aí que tem tempo severo chegando no estado gaúcho. E quando exatamente vai começar essa chuva no Rio Grande do Sul, dá para dizer, Arthur? A partir aí do dia 20, 22, né, o modelo ele vai se ajustando, mas aí a partir, né, semana que vem, né, ali por terça, quarta-feira, tem sistema avançando e a gente vai atualizando essa situação, que novamente, né, pode haver granizo, rajadas de vento intensas que podem, né, prejudicar aí os cultivos de inverno que estão em fase de desenvolvimento, como também as lavouras de tabaco. Ou seja, até o fim dessa semana a gente ainda continua com o ar mais seco, mais temperatura sobe. Temperatura subindo, mas a partir da semana que vem já tem novamente alerta para o Rio Grande do Sul. E o que a gente sempre observa, né, Arthur, que é uma tendência do que está acontecendo, é que as frentes frias encontram dificuldade para avançar para os outros estados, né? Elas ficam com os volumes mais elevados justamente sobre os gaúchos, né, que já sofreram bastante. Teve uma só outra frente fria, como foi o caso, né, da semana passada, que você conseguiu aí chegar a Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul, porque a tendência do que a gente está vendo é esse ar seco impedindo mesmo o avanço desses sistemas, né? Exatamente, porque é tudo, né, um sistema de engrenagens, uma coisa leva a outra. Como a gente está tendo esse calorão no Brasil Central, isso fortalece o bloqueio e aí para a frente fria avançar ela tem que ser intensa, mas até o ponto dela romper esse bloqueio, enquanto ela está tentando romper, ela continua atuando. Então, geralmente, quem acaba recebendo mais chuva é geralmente o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, esse, infelizmente, né, é o panorama, que inclusive, eu gosto muito de bater nessa tecla, a chuva que faltou para o milho segunda safra para ter um recorde de produtividade foi justamente aquela chuva que causou, né, a maior tragédia lá no estado do Rio Grande do Sul. Tá certo. Obrigada, viu, Arthur, mais uma vez aqui pela sua participação. Excelente terça-feira para você. Amanhã você está de folga. Volto a te ver, então, na quinta-feira. Então, até quinta-feira, Priscila. Obrigado e uma boa tarde para você que nos acompanha.